E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo ele vai ser um vídeo bem rapidinho sobre as noções aí de estado bem alimentado, né, e jejum. Então, o que que acontece no nosso corpo, né, com relação ao nosso metabolismo, né, quando a gente está falando, então, de um estado bem alimentado e um estado de jejum, ok? Vamos começar, então. Bom, vamos pensar o seguinte, gente, o indivíduo que ele é bem alimentado, a dieta dele, ela já está suprindo as necessidades energéticas do corpo dele, tá? Então, quando o indivíduo ele se alimenta, ele consegue o aporte energético necessário para manter ele vivo e ainda o excesso, né, desse aporte energético vai ser então armazenado em forma de reserva energética, ok? A gente vai reservar a energia, vai guardar a energia utilizando o glicogênio, né, e o triacilglicerol. Glicogênio no fígado e nos músculos esqueléticos e o triacilglicerol no tecido adiposo, né? E aí o que que acontece? Quando esse indivíduo, né, que é bem alimentado, ele entra num estado, né, num período de jejum, seja ele um período pós-prandial ou um jejum intermitente, né, que o indivíduo está fazendo, esse jejum ele pode ser dividido em jejum inicial e jejum tardio, né? O jejum inicial é aquele jejum, né, assim, que vai estar relacionado então com a utilização das nossas reservas energéticas, né? E o jejum tardio é aquele que está relacionado com o momento em que você já não tem mais tanta reserva energética assim, ou já não tem mais reserva energética, e aí você vai começar a fazer outros processos que vão te gerar energia, como, por exemplo, a gliconeogênese e a formação de corpos cetônicos, né? Além disso, você tem, por exemplo, a lipólise acontecendo nesse momento, porque você está usando, então, as suas reservas energéticas, ok? A transição, né, entre estado de jejum inicial e estado de jejum tardio, ela demora em torno de 10 a 12 horas, tá? Então, o indivíduo que fica 12 horas em jejum, ele já chegou num período, né, num processo de jejum tardio. Ele já chegou no momento em que o glicogênio hepático dele, principalmente, já foi praticamente todo gasto, né? Se ele for um indivíduo médio. Isso significa que ele vai começar, então, a produzir glicose por meio da gliconeogênese e também utilizar, né, os corpos cetônicos, as cadeias de carboidratos também, como combustível, né, como combustível para os tecidos. Alguns tecidos têm, inclusive, preferência na utilização de corpos cetônicos, de ácidos graxos, como forma de energia, como forma de combustível, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o tecido nervoso, né, principalmente o cérebro, que vai utilizar basicamente a glicose, né, como fonte de energia. Ele até consegue utilizar os ácidos graxos, né, como fonte de energia, os ácidos graxos não, os corpos cetônicos, né, como fonte de energia, mas não é a mesma coisa, não vai suprir totalmente, né, o tecido nervoso, como a glicose faria, tá? No caso, os ácidos graxos não vão suprir o tecido nervoso porque eles não vão passar pela barreira hematoencefálica, os corpos cetônicos passam, tá? Mas aí, lembrando que a relação, né, de glicose com relação aos corpos cetônicos, né, a glicose ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz como combustível lá no tecido nervoso do que os corpos cetônicos. Então, não é tão suficiente assim. Vai ajudar a diminuir, a reduzir o gasto de glicose do indivíduo nesse momento, mas não vai ser 100% eficaz, não vai ser 100% eficiente, como é o caso da glicose para o tecido nervoso, tá? Então, beleza. Ó, o indivíduo que está no estado bem alimentado, ele tem algumas características importantes, tá? Então, aqui, notem que eu coloquei a barrinha, né, com a bateria cheia, né? Então, é um indivíduo que acabou de se alimentar, por exemplo, né? Esse indivíduo que se alimentou, ele vai receber, né, no organismo dele glicose, aminoácidos e triacilglicerol, né? Então, basicamente, os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e lipídio. Eles vão gerar, né, a partir, então, de um metabolismo inicial, a glicose, né, os aminoácidos e o triacilglicerol. A glicose, quando ela chega, então, por meio, né, pela via alimentar, ela vai então formar no fígado, né? Ela vai para o fígado e aí lá no fígado ela vai fazer então o processo de glicogênese, né? Que é basicamente você formar suas reservas energéticas. Ela vai começar a fazer parte, né, do processo de glicólise, né? E o processo de glicólise ele vai gerar a formação de lactato e piruvato. O piruvato vai ser convertido em acetil-CoA, que vai entrar lá na cadeia respiratória
né, e no ciclo de Krebs, né, para formar água e CO2, doando elétrons para a formação de ATP, e no caso também ele pode formar o triacilglicerol para reservar, né, para guardar energia em forma de gotículas de gordura, tá? Isso tudo acontece no fígado. Outra possibilidade da glicose que vai para o fígado também é de entrar no ciclo das pentoses fosfato, que basicamente vai resultar na produção de NADPH, né, molécula que vai carrear então energia para os processos que vão ser feitos ali dentro da célula, como é o caso do ciclo de Krebs também, tá? Então, a glicose, quando ela entra no seu organismo dessa forma, ela vai agir, né, no sentido de produzir o glicogênio, né? E também vai ser utilizada pelo próprio tecido hepático, tá? Vale lembrar que a gente precisa de glicose, principalmente no tecido nervoso. Então, a maior parte, a extrema maioria, né, da glicose que entra no seu organismo via alimentar, ela vai ser enviada para o tecido nervoso direto, tá? O fígado, ele fica com uma pequena parte. E depois a gente vai ver que, na verdade, o fígado, quando você tem uma realimentação após um jejum, inicialmente o fígado não vai nem fazer gliconeogênese, tá? Não vai nem utilizar essa glicose vindo da alimentação. Tá? Na verdade, ele vai fazer a gliconeogênese e não vai utilizar a glicose vindo da alimentação de cara, tá? Mas ele vai, sim, em algum momento, utilizar essa glicose aí para manutenção, né, dos hepatócitos, ok? Quando você tem alimentação, você vai receber também aminoácidos, certo? Decorrentes ali do metabolismo de proteínas, certo? Esses aminoácidos, né, eles vão para os enterócitos, ou seja, as células do intestino, né? E aí o que que acontece nos enterócitos? Os enterócitos, eles vão utilizar uma parte desses aminoácidos para produção, né, para biossíntese de proteínas dentro dos próprios enterócitos, né? Mas a maior parte dos aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais, eles vão para a veia porta-hepática. Por quê? Porque a veia porta-hepática ela vai conseguir distribuir esses aminoácidos tanto para o fígado quanto para os tecidos extra-hepáticos, tá? Então, isso significa que a maior parte dos aminoácidos, principalmente os essenciais, eles vão para todas as células do corpo, porque todas elas precisam dos aminoácidos essenciais para a biossíntese de proteína, né? E a gente sabe que a proteína ela é necessária, né? Diversos tipos de proteínas são necessários para a manutenção do metabolismo de todas as células do seu corpo. Então, elas têm que receber aminoácidos também, né? Uma parte vai para o fígado, outra parte vai para os tecidos extra-hepáticos, ok? No caso do triacilglicerol, eles vão chegar na corrente sanguínea por meio dos quilomicrons, né? Os quilomicrons são é, aquelas moléculas, né, aquele conjunto de lipoproteínas que vão carrear, então, os lipídios pela corrente sanguínea, né? E os quilomicrons, eles vão ter a ação, eles vão sofrer a ação da lipase, da lipoproteína lipase, né? A lipoproteína lipase nada mais é do que a enzima que vai fazer com que o quilomicron libere ácido graxo para os tecidos, tá? Então, à medida que o quilomicron vai passando, né, próximo ali aos tecidos, tem a lipoproteína lipase, né, principalmente ali nos vasos, por onde ele está passando, e aí isso vai fazer com que ele libere, então, os ácidos graxos para o tecido, principalmente para o tecido adiposo. E aí o tecido adiposo ele vai armazenar esses ácidos graxos em forma de triacilglicerol, que é a forma que a gente tem de armazenar energia por meio de lipídios, certo? O que que acontece aqui? A gente tem um excesso de quilomicrons e triacilglicerol que vão ser produzidos e vão ser liberados nesse processo. E aí, a partir desse excesso, a gente tem uma via de transporte, né, de colesterol que vai fazer parte desse processo, que é a via endógena, né? O que que acontece? Quando a gente tem um excesso de quilomicrons, um excesso de ácidos graxos, a gente vai ter a produção lá no fígado, né, de VLDL, né, que é a Very Low Density Lipoprotein. Esse VLDL, ele tem uma densidade muito baixa, porque ele tem um volume muito alto, ele tem um volume muito alto de ácidos graxos. À medida que ele vai passando, né, pela corrente sanguínea, o VLDL é uma lipoproteína, né? À medida que ela vai passando pela corrente sanguínea, ela vai sofrendo a ação da lipoproteína lipase. E aí, essa lipoproteína lipase, como ela faz nos quilomicrons, ela vai fazer também no VLDL, fazendo ele liberar ácidos graxos. E aí, o VLDL ele vai começar, então, a aumentar a sua densidade até formar o LDL. O LDL vai enviar, então, ácidos graxos tanto para os macrófagos, né, que são as células espumosas, quanto para o fígado, né, e também para o tecido extra-hepático para nutrir, então, para satisfazer as necessidades desse tecido em relação aos ácidos graxos. A principal forma, né, de satisfazer esses tecidos com ácidos graxos é basicamente criando, então,
as reservas de triacilglicerol dentro dessas células, tá? Vale lembrar também que quando esse ácido graxo ele vai chegar lá no tecido, né, principalmente no tecido adiposo, ele está chegando em forma de triglicerídeo, certo? Esse triglicerídeo ele vai ser quebrado pela lipoproteína lipase fora do tecido adiposo, né? Como acontece ali, né, no VLDL, nos quilomicrons. E aí, esse ácido graxo ele é capaz de entrar dentro da célula, né? É, porque ele é hidrofóbico, né? Então, ele consegue entrar tranquilamente para dentro da célula. Só que aí, para ele ficar dentro da célula, ele precisa, então, ser reesterificado. A reesterificação do ácido graxo vai gerar o triacilglicerol, que vai ser utilizado, então, para armazenar essa energia em forma de gotículas de gordura, principalmente do tecido adiposo, mas isso também vai acontecer no fígado, ok? Então, o estado bem alimentado, ele vai trazer basicamente isso. A lógica do nosso corpo é o seguinte, se eu estou bem alimentado, eu quero estocar energia, porque eu estou me preparando para um momento em que eu não vou estar bem alimentado, um momento que eu vou estar em jejum, porque o momento que eu estou em jejum, a única forma que eu tenho de alimentar, principalmente o meu cérebro, né, com glicose, é a partir das minhas reservas energéticas. E inicialmente vai ser isso, certo? Então, quando você se alimenta, a lógica do seu metabolismo é de gerar, então, os seus estoques. Tanto que a gente tem a ação da insulina, né? E ela vai fazer você captar mais glicose, captar mais aminoácidos. E esse aumento de captação, né, de glicose principalmente, né, é, vai fazer com que você tenha, então, um aumento da produção de glicogênio, porque a presença de glicose 6-fosfato dentro da célula gera a ativação da glicogênio sintase, tá? E a ativação da glicogênio sintase vai fazer com que você produza glicogênio dentro das suas células, principalmente no tecido hepático e no tecido muscular, tá? Outra coisa que acontece também, né, nesse processo é que você vai inativar, por meio da insulina, a lipase hormônio dependente, né? E a lipase hormônio dependente nada mais é do que a enzima que fica lá dentro do tecido adiposo, que vai ser responsável, então, pela quebra, pela lipólise do triacilglicerol em ácidos graxos dentro daquela célula, que culminaria, né, nos gastos da sua reserva energética de triacilglicerol. Então, no caso, a insulina, né, que está liberada nesse momento aí após a sua alimentação, né, no período que você está bem alimentado, ela está agindo no sentido de formar suas reservas energéticas, que é basicamente a lógica, né, desse momento aí que a gente está, então, com a bateria cheia, que a gente está com muita energia no corpo, ok? Inclusive com excesso de energia para a formação, então, desses estoques energéticos, né? Que vão ser feitos por meio do glicogênio e por meio também do triacilglicerol, né? Agora, no estado de jejum inicial, você já começou a diminuir, então, a quantidade de energia que você tem no seu corpo. Por que que você está fazendo isso? Porque, na verdade, quando você está num processo, então, em que não está chegando nova glicose por meio da alimentação, não está chegando aminoácido, não está chegando triacilglicerol, o que que vai acontecer? O seu corpo ele vai começar a quebrar o glicogênio, né? Porque você tem um momento ali em que você tem a ação principalmente do glucagon, né? Você já não tem mais tanta insulina sendo liberada naquele momento. E por você não ter tanta insulina sendo liberada naquele momento, você tem a ativação da lipase hormônio dependente lá no tecido adiposo, né? O glucagon ele vai fazer, né, a gente ter esse processo de glicogenólise, né, principalmente no fígado, e aí você começa, então, a gastar as suas reservas energéticas, que é basicamente o que está acontecendo aqui, né? Antes eu estava com a bateria cheia, já começou a baixar, e agora a minha energia já está um pouco mais baixa. Esse é o processo de jejum inicial, tá? Lembra lá que eu falei com vocês que o jejum inicial ele vai durar ali em torno de 10 a 12 horas. Depois disso, as suas reservas de glicogênio, né? Suas reservas energéticas, tanto de glicogênio quanto de triacilglicerol, já vão estar mais baixas, principalmente a de glicogênio, tá? E aí, o que que vai acontecer? Você vai entrar num processo de jejum prolongado. O seu corpo entra numa lógica de jejum prolongado. Como que é a lógica do jejum prolongado? É fazer gliconeogênese. Basicamente, fazer gliconeogênese, tá? Por quê? Porque você precisa aumentar a sua glicemia. O estado de hipoglicemia por muito tempo vai danificar para sempre o seu sistema nervoso. Pode, inclusive, levar o indivíduo a óbito, né? Se ficar por muito tempo assim, tá? E ele não tiver nenhuma reserva para isso, que é o indivíduo que está caquético, né? Por exemplo. Então, o que que vai acontecer? É, o jejum prolongado, ele vai trazer a necessidade da gliconeogênese, né? E essa gliconeogênese, ela vai ser feita principalmente a partir de glicerol, aminoácidos e lactato, tá? Quando a gente fala de glicerol, ele vai vir lá da lipólise. Então, eu já comecei a quebrar a minha reserva de gordura também, né?
Lembrando, né, que o nosso corpo, até chegar no estado de caquexia, ele vai gastar o glicogênio, depois o tecido adiposo, depois ele vai gastar o tecido muscular também como reserva, né? Ele vai utilizar aquelas proteínas, aqueles aminoácidos que estão formando, né, o tecido muscular, para garantir, então, o suprimento de energia para o cérebro, né? Mas vai chegar um momento, então, que o indivíduo já também não vai ter ah, proteína, não vai ter mais tecido muscular, e aí ele é um indivíduo que está caquético, né? Ele vai ficar numa hipoglicemia extrema, e aí provavelmente ele vai entrar em óbito, tá? O que que vai acontecer então? Olha, quando a gente utiliza os aminoácidos, né, a gente está falando principalmente da alanina e da glutamina, né? Lembrando que a alanina e glutamina são as principais formas que a gente encontra, né, aminoácidos séricos. Simplesmente por quê? Porque a alanina e glutamina são utilizados para transportar os grupamentos amino, né, do tecido extra-hepático para o tecido hepático. Isso vai fazer parte, inclusive, principalmente do ciclo da ureia, né? Então, quando esses grupamentos amino eles chegam, vamos supor, por meio da glutamina, no tecido hepático, o que que vai acontecer? Você vai ter a produção de glutamato, o glutamato entra lá dentro da mitocôndria, né, do hepatócito, e aí ele vai formar, então, alfa-cetoglutarato e alanina, tá? Aí, nesse caso aqui, você vai ter, então, a continuação do ciclo da ureia, tá? Esse ciclo que eu fiz aqui, né, glutamina, glutamato, alfa-cetoglutarato e alanina, ele é chamado de glutaminólise, tá? Então, seria o metabolismo da glutamina relacionado, então, com o processo ali de gliconeogênese, né? O que que acontece? Ah, o alfa-cetoglutarato, ele pode ser utilizado para formar glicose por meio da gliconeogênese, tá? Assim como os alfa-cetoácidos também, que são os esqueletos de carbono que são levados, são utilizados como combustível pelas células, e eles são resultado, né, do metabolismo do glutamato, principalmente, né, e da alanina também. E o lactato, que é utilizado também como forma da gente produzir glicose a partir, né, do processo de gliconeogênese, tá? Lembrando que a gente não consegue utilizar ácidos graxos como substrato para a produção de glicose por meio da gliconeogênese, porque o ácido graxo, quando ele é oxidado, ele vai formar o acetil-CoA. E não existe nenhuma via descoberta até hoje, né, de transformação do acetil-CoA em glicose. É, não existe essa via, então a gente não consegue fazer a gliconeogênese por parte de ácidos graxos, a partir de ácidos graxos, tá? Mas a partir de aminoácidos glicerol e lactato, principalmente de aminoácidos, a gente consegue, então, fazer o processo de gliconeogênese, tá? O ciclo, né, que vai dar, então, vai fazer parte ali, né, do qual vai fazer parte o lactato, né, que é o ciclo de Cori, basicamente, né, você tem a glicose se transformando em lactato no tecido extra-hepático e depois o lactato se transformando em glicose no tecido hepático e, a, e o ciclo da alanina também, né, que são dois ciclos que vão estar relacionados, então, inicialmente com uma molécula de glicose, né, se transformando ou em lactato ou em alanina, eles vão voltar a formar aquela glicose que tinha sido transformada em lactato e alanina no tecido extra-hepático. Isso significa dizer que a consequência energética disso, ela não é relevante, tá? A quantidade de carbono não vai ser alterada, ou seja, você não tem mais glicose sendo formada por conta desses dois ciclos, tá? Então, o principal fator de produção de glicose por meio da gliconeogênese no estado de jejum prolongado é principalmente a glutamina e o glicerol, tá? Os dois estão relacionados com isso. Mas aqui, eu vou falar basicamente de um parâmetro geral desse processo, tá? Porque existe uma lógica desse processo no estado de jejum prolongado, tá? O que que acontece? O tecido adiposo, ele vai sofrer lipólise, tá? E essa lipólise vai enviar ácidos graxos lá para o fígado. Esses ácidos graxos que vão chegar no fígado, eles vão ser traduzidos nesse processo em energia, em ATP, ok? Porque eles vão ser muito importantes no processo de fosforilação lá, que vai gerar o ATP, ok? É, então, o tecido adiposo, principalmente, ele vai gerar energia para o fígado conseguir fazer a gliconeogênese para gerar glicose, tá? Por isso que no processo de jejum prolongado, a gente quebra e diminui muito os estoques de tecido adiposo, né? Os estoques de reserva por meio do triacilglicerol, porque a gente precisa dele para produzir energia para o fígado agora, tá? E a produção de energia para o fígado, além da produção de corpos cetônicos também, né, que vai ser muito importante para a manutenção do tecido nervoso nessa situação, nesse contexto, né, é, vai trazer, então, a possibilidade de a gente fazer a gliconeogênese por parte do fígado, tá?
Além disso, né, o intestino e o músculo esquelético, eles vão fornecer o substrato que vai ser importante para a produção de glicose, que nesse caso vai ser a alanina, né? Eu coloquei ele como exemplo a alanina, tá? Então, tanto a alanina quanto a glutamina, eles estão vindo de tecidos extrahepáticos. E eles vão vir de tecidos extrahepáticos, principalmente músculo esquelético e intestino, né? Intestino no meio dos enterócitos, né? E o músculo esquelético tem muito aminoácido, né? Tem muita proteína. Eles vão enviar, então, tanto a glutamina quanto a alanina para o fígado, e isso vai resultar, então, no aumento do ciclo da ureia e também, né? Nesse caso aí, na gliconeogênese, né? E aí a gliconeogênese produz a glicose para aumentar a glicemia, tá? Agora, quando você tem uma quebra total, né, do tecido adiposo, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a utilizar a proteína, né, que está no músculo esquelético e no intestino, mas principalmente no músculo esquelético, para também produzir energia que vai ser utilizada para fazer a gliconeogênese a partir da própria alanina e da glutamina, tá? Então você começa a ter um catabolismo do músculo esquelético, né? Nesse caso aí que o indivíduo vai chegando então no estado de caquexia, porque ele está reduzindo muito então a sua massa muscular, a sua massa magra, tá? E ele já não tem mais tecido adiposo e não tem mais glicogênio nem hepático e nem no músculo esquelético, tá? Mas é basicamente esse o parâmetro geral desse processo, é basicamente assim que ele vai acontecer, e essa é a lógica, né? Lembrando que a gente tem a lógica metabólica é, acabei de comer, então eu tenho energia em excesso, certo? Por ter energia em excesso, eu vou fazer então um estoque energético, glicogênio e triacilglicerol. Agora, eu não tenho energia nova entrando no meu corpo, então eu vou ter que utilizar as minhas reservas inicialmente. Acabou a principal reserva, que é o glicogênio, vou começar a fazer gliconeogênese para produzir a glicose que vai ser necessária para alimentar o meu tecido nervoso, principalmente. Só que, a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou utilizando o meu tecido adiposo para conseguir energia para o fígado conseguir fazer a gliconeogênese. Acabou o tecido adiposo, agora eu vou utilizar o meu músculo esquelético. Esse músculo esquelético ele vai levar então os aminoácidos, juntamente com glutamina, com alanina, para o fígado, vai fazer, né, com que o fígado tenha energia para fazer a gliconeogênese a partir principalmente da alanina e da glutamina, para poder gerar glicose. Acabou o músculo esquelético, não tem mais de onde tirar energia, tá? E aí já era, beleza? Então é basicamente assim, essa é a lógica do metabolismo aí que a gente consegue tirar a partir dessa apresentação, tá bom? E aí, gente, a gente entra num conceito que é bem importante, né? A questão da realimentação inicial. Então, o indivíduo que estava com a bateria lá embaixo, agora ele está se reabastecendo de energia, né? E aí, o que que vai acontecer? De novo, no processo de alimentar, né, no processo de alimentação, a tendência é você gerar, então, glicogênio e triacilglicerol. Por que que isso acontece, né? A gente tem, por exemplo, um mecanismo de feed-forward, né, que vai fazer com que você tenha a partir da iminência ali de alimentação, né, na fase cefálica, né, do processo de alimentação, você já tem uma liberação de insulina, por exemplo, pelas células beta do pâncreas, né? Depois, quando você tem o estímulo da mastigação, principalmente, né, o estímulo da mastigação e da deglutição, esses estímulos que são enviados, então, tanto para o seu sistema nervoso mioentérico quanto para o pâncreas, vão fazer com que você tenha uma liberação muito maior, né, de CCK, de secretina, de insulina, tá? Liberação muito maior, muito mesmo, né? E aí é o seu organismo se preparando, então, para receber aquele alimento. Quando você tem a chegada de glicose, de proteína no seu corpo, mas principalmente a glicose ela vai lá na célula beta do pâncreas, ela entra pelo GLUT2. Entrando pelo GLUT2, o que que ela vai fazer? Ela vai gerar um excesso de ATP dentro daquela célula. E o excesso de ATP dentro daquela célula vai inibir, vai inativar os receptores de potássio, né, que ficam ali na membrana daquela célula, né, na membrana basal daquela célula, né, da célula beta. E aí, por fazer isso, né, por esse ATP fechar esses receptores, né, de potássio, ele acaba despolarizando a membrana daquela célula, que vai fazer com que abra, né, os canais de cálcio e voltagem dependente. Abrir canal de cálcio e voltagem dependente significa fazer com que haja um influxo de cálcio na célula. Influxo de cálcio na célula vai fazer com que haja liberação das vesículas de insulina, e é assim que a gente faz, então, o aumento, né, da presença da insulina no corpo, que vai garantir que a gente faça, então, as nossas reservas energéticas, tá? Mas o que que acontece, né? Numa realimentação inicial,
você tem a formação do glicogênio, né, por via indireta, tá? Inicialmente vai ser por via indireta. Por quê? Porque ela vai ser a partir do triacilglicerol, tá? O triacilglicerol ele vai para o fígado e esse triacilglicerol ele vai ser utilizado, né, para fazer a gliconeogênese, né? E aí, a partir da gliconeogênese, você tem a produção de glicose 6-fosfato, e a gente sabe que a glicose 6-fosfato é a glicose que fica presa dentro da célula, né? Porque ela está fosforilada, né? Então, uma glicose que não é fosforilada, ela tem muito mais facilidade de sair da célula. E aí, quando ela entra na célula, a glicosinase vai fazer com que ela seja fosforilada, né? E aí, a fosforilação dela vai gerar a glicose 6-fosfato. E a gente sabe também que a glicose 6-fosfato é uma forma, né? Uma sinalização da célula para glicogênio sintase começar, então, a produzir, né, o glicogênio, né? Então, você tem o processo de glicogênese acontecendo nesse momento de forma indireta, inicialmente, tá? Por que indireta? Porque você não vai utilizar diretamente a glicose vinda da alimentação para fazer o glicogênio. Inicialmente, você vai utilizar o triacilglicerol primeiro, tá? Isso daí é um efeito que acontece lá no fígado, ok? Então, é basicamente assim que vai acontecer, beleza? E aí, gente, o que que acontece? A gente precisa pensar no fígado, como que ele vai estar, né, nos dois estados, né, para a gente finalizar essa ideia aqui, essa noção aqui. O que que acontece? O fígado de uma pessoa, de um indivíduo bem alimentado, ele é um fígado glicogênico, ou seja, um fígado que vai produzir mais glicogênio, né, vai ter a tendência de produzir mais glicogênio. É um fígado glicolítico, né, porque ele vai fazer a glicólise, e a glicólise vai gerar, então, o ATP, né, para utilização por parte do hepatócito, né? E ele também vai ser lipogênico, né? Porque os excessos de triacilglicerol, eles vão ser enviados por via endógena, né? Por via do VLDL, né? Para os tecidos adiposos, principalmente, né? Agora, o fígado no jejum, ele é glicogenolítico, ou seja, ele vai gerar, então, a quebra do glicogênio, aí eu já estou falando de jejum inicial, né? O jejum inicial. Ele vai ser também gliconeogênico, eu já estou falando de um jejum tardio, né? Um jejum prolongado, que o indivíduo ele já gastou as suas reservas de glicogênio e ele está utilizando o tecido adiposo como forma de garantir a energia necessária para fazer a gliconeogênese e também utilizando, então, os aminoácidos, principalmente glutamina e alanina, para fazer, então, o processo de gliconeogênese, que vão servir como substrato para isso, né? E ele também vai ser proteolítico, porque ele também vai quebrar proteína para garantir a gliconeogênese por parte ali dos aminoácidos, tá? Essas noções assim do fígado, né? Tudo que vai acontecer no fígado nesses dois processos, elas possuem uma regulação, ou seja, a quantidade que isso vai acontecer no fígado vai depender da quantidade de substrato e da regulação das enzimas que fazem parte desses processos, tá? Então, a gente tem diversas regulações aí que podem acontecer pela quantidade de intermediários, né, que vão fazer parte desses processos. Quanto maior a quantidade de substrato, quanto maior a atividade das enzimas que estão relacionadas com esse processo, maior vai ser, então, a produção do fígado quando ele está relacionado com o glicogênio ou quando ele está relacionado com a própria quebra do glicogênio também, né? Então, a maior atividade do fígado é diretamente proporcional com a quantidade de substrato e também com a regulação das enzimas, tá? Então, é basicamente assim que acontece. O fígado, ele possui toda essa regulação aí relacionada aos seus processos, tá? Nos dois estados, beleza? Gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Realmente foi um vídeo rápido, mas era só para a gente ter um apanhado geral, né, dessa lógica metabólica, como que acontece, então, em um indivíduo que está bem alimentado e como que acontece no indivíduo que está em jejum, seja ele um jejum normal, seja ele uma greve de fome, por exemplo, que o indivíduo fica muito tempo sem comer, e a gente agora sabe o que que acontece nesse processo, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, por favor, e, enfim, né, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha, né, que esse vídeo vai ajudar. E também se inscreva no meu canal, tá bom? Para ver os próximos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima.